Vai começar a entrevista coletiva do técnico do Corinthians, a gente acompanha aqui no Rodada Fox. Bem grande. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas mesmo assim com construção de jogadas, enfim. Te deixou satisfeito? Isso foi resultado do tempo que você teve para trabalhar? E você acha que esse pode ser um ponto de partida para um crescimento mais técnico do time? Boa noite. Sem dúvida foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. As chances que o Santos teve, a maioria deles foi em erros nossos, né, de saída. Eles jogaram no contra-ataque. Normalmente as equipes estão jogando no contra-ataque contra eles. A gente conseguiu neutralizar isso. Então eu saio muito satisfeito. Essa questão do tempo, né? Eu tenho escutado assim de muitas pessoas que o nível do futebol não está legal e não está mesmo, mas isso passa muito pelo calendário. Passa muito pelo calendário. A gente tem que rever algumas coisas. Nesse confronto contra o Racing, busquei muitas coisas para saber. A Argentina é um país que não tem estadual. E mesmo assim criaram um campeonato com 26 equipes, um turno, 25 jogos. Então, praticamente 5, 6 jogos por mês. E nós aqui 8, 9 muitas vezes. Então eu saí muito satisfeito desse primeiro período até o jogo contra o São Bento, que eu não fiz um treino decente para depois eu cobrar bem dos meus jogadores. Eu não fiz. Repetição de movimento, bola parada, ofensiva, defensiva, saída, marcação, porque foi tudo na base da conversa e recuperação. Alguns de vocês aí acompanharam o Corinthians, viu que foi uma maratona. Então, a qualidade dos jogos, para a televisão vender um produto melhor, por torcedor ver algo melhor, passa pelo calendário, passa por uma pré-temporada maior. Falando em pré-temporada, eu tive uma experiência aqui no Corinthians em 17, quando eu assumi, a gente só estreou dia 4 de fevereiro. Então a gente teve 30 dias e tive a experiência na Arábia de fazer 45 dias de pré-temporada e eu sei o quanto é importante. Aqui 13 dias de pré-temporada, 14, depois 13 jogos seguidos. É uma judiação assim dos jogadores. E é muito ruim quando você vê o jogador, tem que jogar outra vez? Não, domingo tem jogo. Sabe quando você tem essa reação? Porque cansa, não prepara direito, não treina, tem que cuidar de lesão. Então sai uma semana boa para trabalhar, trabalhamos e acredito que a gente está no caminho certo e apesar das dificuldades, estou muito feliz com o que está acontecendo até agora. Carille, o Corinthians ele foi muito linear durante a partida e fez com que o Sampaoli tivesse que mudar, tentar se adaptar ao jogo do Corinthians em várias oportunidades. Logo no começo do jogo ele mudou a formação dele, voltou para o segundo tempo e modificou os jogadores também e parece que ele não conseguiu encaixar no jogo do Corinthians. Qual foi a sua ideia? Você falou em neutralizar o Santos, né? O Corinthians jogou propondo praticamente durante toda a partida. Qual foi a sua ideia mesmo de jogo para neutralizar o adversário? Nós acompanhamos alguns jogos que eles fizeram esse ano. E todo time que marcou em cima, eles tiveram dificuldade de não ter a bola, né? De fazer o goleiro quebrar, de já marcar lá em cima e pressionar lá. Foi isso que a gente trabalhou de diferente, né? E depois a gente com a bola procura trocar bastante passe, envolver, porque é uma equipe que gosta de pressionar. É perigoso porque eles podem roubar a bola dentro do seu campo, mas por outro lado, se você conseguir trocar passe rápido, você vai estourar em cima da linha defensiva do Santos. Essa foi a ideia proposta, a ideia de trabalho que funcionou muito bem. Fábio, tudo bem? Ainda em cima disso, você falou aí, conseguiu neutralizar as principais jogadas do Santos. O time do Corinthians esteve hoje melhor fisicamente, né? Até por essa semana de trabalho que você teve a mais aí. Mas em cima da sua primeira resposta ainda, de que você não conseguiu fazer um treino, né? Nessa primeira parte do ano por causa do calendário. Você acha que o time do Corinthians vai conseguir chegar no auge nessa fase final do Campeonato Paulista? Até para a gente saber o que a gente pode cobrar do time, né? Ou não vai conseguir chegar no Campeonato Paulista? O Paulista é realmente uma espécie de pré-temporada para o brasileiro? Enfim, quando você acha que o time vai estar ok? A tendência agora é ser melhor preparo físico. Teve uma semana para trabalhar, agora a gente entra numa outra sequência. Assim, o campeonato não está legal. Estou falando do Corinthians, mas eu acredito que se o Palmeiras tivesse mais tempo poderia fazer melhores jogos. Se o Santos tivesse mais trabalho, o Santos não fez um jogo legal contra o Palmeiras, não fez hoje, tomou de 5 do Ituano,
né? O São Paulo, enfim, se tivesse mais tempo, o espetáculo pode ser melhor. Isso não serve só para o Corinthians. Serve para todas as equipes grandes que começam a treinar dia 3, dia 4 e já 17, dia 18, 20, não sei, já tem jogos, e pega equipes do interior que vêm já treinando, equipes desde novembro, tinha equipes já treinando, né? Aí você vai para uma Sul-Americana, pega o Racing, que está em final de temporada, o São Paulo pega o Talheres, que também está em final de temporada, se via que o São Paulo tinha mais time, mas fisicamente não conseguia acompanhar, faz parte. A gente sofreu isso com o Tolima em 2011, 11 Tolima, né? Então, passa por isso sim. Eu acho que o espetáculo, de uma forma geral, e para os grandes aí, passa assim por um calendário. Eu acho que o ideal são 6 jogos por mês, né? Uma quarta tem jogo, a outra não. Então, domingo, quarta, domingo, domingo. Se fizer isso daí, eu acredito que o torcedor e vocês vão acompanhar jogos melhores. Carille, ainda à sua direita, desde que você assumiu, e a gente já te conhece um pouco, você vem com um discurso que você não desiste de jogador. E o Danilo Avelar é a prova de uma recuperação, mais uma vez, um jogo firme. O Danilo Avelar tem contrato até junho, meio dessa temporada. E a gente sabe que o Corinthians passa por um momento complicado, tentando a contratação do Guilherme Arana, que está difícil. Carlos Augusto é um menino. E eu queria saber de você, o Corinthians ainda precisa ir ao mercado para contratar um lateral esquerdo? Ou você está satisfeito com o Avelar, será o seu titular e você vai pedir a renovação de contrato dele? Não falamos sobre isso ainda, mas nas nossas reuniões é o jogador mais regular desse período nosso aqui de 2019. Marca bem, chega bem, é claro, mostra que tem muita personalidade, porque a pressão que sofreu, se fosse qualquer outro jogador, não jogaria mais no Corinthians, né? Então passa muito pela cabeça dele também. Tive uma conversa só com ele em janeiro, quando eu cheguei, e as informações dentro do clube que era um excelente profissional. Para um cara ficar 10 anos na Europa, eu acho que é isso que ele ficou, né? O cara tem que ter qualidade, né? Então, ano passado, muitas coisas aconteceram, mudança de elenco, e com isso alguns jogadores acabaram pagando, torcida e imprensa pegando no pé, né? Mas esse ano aí já não vejo mais ninguém reclamar, e muito feliz pela recuperação desse atleta. Carille, você começou a temporada dizendo que a sua vontade era jogar com 2 meias, né? E o Sornosa entrou muito bem no time, fez parte desse time que, para você, fez o melhor jogo da temporada. O Jadson está voltando agora, né? Ficou no banco hoje. A sua ideia continua sendo de jogar Jadson e Sornosa com 2 meias, ou, de repente, pelo encaixe do time, o Jadson vai esperar um pouquinho mais? Na verdade, eu estou com 2 meias em campo. Eu não considero o Pedrinho um atacante. O Pedrinho, para mim, é um armador, né? Ainda mais que estamos tentando melhorar a questão do Pedrinho entrar na área, e que ainda ele arma e se contenta com isso. E muitas vezes a gente cria alguma jogada pela esquerda e o Pedrinho não está na área, não fecha, é característica. A gente tem tentado melhorar. Hoje eu tinha a ideia, né, no banco ali conversando com o Leandro, e depois no intervalo, conforme o jogo, usar o Jadson na do Pedrinho, para 25, 30 minutos. Pensei nisso, mas aí ficou um jogo de muita transição e achei perigoso colocar o Jadson. Mas assim, de toda forma, naquilo que eu penso em futebol, eu tinha 2 meias em campo e 2 atacantes. Agora, aonde esses meias vão jogar, não é tanto importante no meu modo de ver. Importante que são caras que pisam na bola, direcionam e têm uma clareza de liberar um lance. Carille, boa noite. Queria que você falasse sobre a atuação do Cleison, um jogador que veio ganhando oportunidade na equipe e num crescimento na temporada. É outro jogador que se falou muito numa questão de trocas aí, até ainda quando eu não tinha assumido. E quando eu acertei, no dia 1º de dezembro, que eu fui anunciado, a partir dali eu comecei a já falar com a diretoria, e tinha que ser uma coisa muito vantajosa para o Cleison sair. Em 2017 eu briguei por 2 jogadores para que o Corinthians contratasse, só 2, que foi o Cleison e foi o Jadson, que estava na China com aquele problema. É um jogador que já acompanho desde o Ituano, acabou o ano titular de 17, foi campeão paulista titular em 18, então acredito muito, o futebol está faltando esse jogador de quebra de marcação, de drible, de 1 contra 1, e eu sei que o Cleison tem isso, de ter jogado contra e de tudo que ele já fez aqui no Corinthians também. Então, é outro jogador que eu sei que passou um momento ruim, não só profissional, mas como pessoal ano passado, e que vem trabalhando forte aí e reconquistando seu espaço. Fábio, boa noite.
Você já falou sobre a sua ideia de jogo hoje contra o Santos, dessa marcação avançada. Queria falar um pouquinho sobre o sistema defensivo do Corinthians, que hoje não sofreu não só o gol de bola parada, né, de bola aérea, como não teve muitas oportunidades do lado do Santos desse lado. Você acha que você encontrou essa forma de proteger um pouco mais a sua defesa para esse tipo de jogada? E eu queria saber da sua opinião, o que mais te agradou nesse 0-0, se você realmente sai muito satisfeito? O que mais agradou, que a gente estava com bastante dificuldades, é a questão de agredir o adversário com bola, com qualidade, com tabelas, com infiltrações. É algo que a gente trabalhou bastante e funcionou. A gente está com 3 volantes, mas na verdade o volante primeiro mesmo é só o Ralf. O Urso fez 7 gols, eu acho, em 2016, 17, que ele passou pelo Atlético Mineiro. Então ele chega, Sornosa é um meia. Os gols que a gente tem tomado, muito se fala da dupla de zaga, mas pouco em cima. As bolas paradas não são no setor deles, né? Contra o São Paulo foi no primeiro pau, contra o São Bento foi no segundo, enfim, poucos erros no nosso modo de ver. E o Santos chegou hoje com um erro do Avelar, num passe para trás, um outro erro que a gente jogou uma bola por dentro ali apertada. Mas assim, está crescendo, não só os dois, não só Manuel e Henrique, como Marlon e Pedro também. Então, eu estou muito feliz assim com esses 4 jogadores. Carille, tem aquela frase, o gostar do jogo grande, mas às vezes parece que o Corinthians só gosta do jogo grande, porque perde para o São Bento, no domingo ganha do Palmeiras. Empata com o Racing numa atuação fraca, no final de semana ganha do São Paulo. Aí, semana passada, tudo bem que era um time bem misto, empata com o São Bento, um jogo que poderia ter perdido, e hoje faz uma partida que fez contra o Santos, que poderia muito bem ter vencido. Então, a impressão que dá é que, às vezes, o jogador, numa partida menos importante, digamos assim, entra um pouco mais desligado assim, e ele se liga no jogo grande e entrega tudo que tem. Você percebe isso? Você trabalha para melhorar isso? Não, eu percebo que falta tempo de trabalho. Acabei de falar no início da entrevista que nos 13 jogos aí não consegui fazer um trabalho decente que depois eu pudesse cobrar dos jogadores. Então, mesclando, aí uma hora treina outra hora não treina. Manuel, que chegou depois, próprio Bozelli, que teve que ir para o México, Júnior Urso, enfim, Cleison machucado, Ralf machucado no início, Gabriel machucado que voltou. Então, são vários fatores. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo de trabalho nessas trocas aí, o rendimento poderia ter sido melhor. Carille, queria que você falasse do Fagner, que para mim foi o melhor jogador em campo hoje no Clássico. Se você está achando ali um lado direito com ele, o Pedrinho e também o Urso, houve algumas triangulações hoje no jogo ali. E uma segunda pergunta sobre o Mendes. Qual a sua previsão e até um planejamento para ele estrear? Previsão nenhuma, ele foi convocado para a seleção sub-20 agora do Uruguai, não pode jogar o Paulista, não está inscrito ainda na Sul-Americana, então com calma, deixar ele para a seleção lá e a gente pensa nele mais para frente. Qual foi a primeira, desculpa? O Fagner, trabalho com ele desde 2014, conheço bem o potencial, fui por mérito para uma Copa do Mundo. Um jogador que é agressivo na marcação e que também tem muita qualidade de jogo, tem visão. Eu considero o Fagner um armador pelo lado, ele acha passe, ele tem drible, ele tem cruzamento. E vem crescendo também, é um cara que ele precisa de jogo. Desde 2014, o começo dele não é legal, ele precisa de jogo, precisa de mais tempo de trabalho. E eu tive que acelerar por conta do Michel ter sentido uma contusão, e até teve um jogo que eu acabei improvisando o Léo, mas fiquei forçando muito o Fagner, mas eu deveria ter tirado ele nesse período dos 13 jogos um pouquinho mais, para que ele tivesse uma preparação melhor. Mas é isso que eu espero do Fagner, é um jogador muito qualificado. Fábio, só o que você poderia passar para a torcida quanto ao Gustavo, ele tem chance de viajar a Fortaleza, de jogar quarta, ou você vai segurá-lo para o Oeste, talvez, ou mais para frente? Não, sem previsão. Sem previsão, está fora do jogo do Ceará e vamos ver como é que vai ser a semana e a gente vê lá de Fortaleza, a gente vai ficar monitorando ele aqui para ver se ele tem condições de jogar no domingo, mas está um pouquinho de dor, está trabalhando forte, fortalecendo, mas ainda a gente não tem uma previsão de quando vamos usá-lo.